Olá, pessoal! Meu nome é Djanira, sou professora aqui do Unicursos e hoje nós vamos fazer a primeira aula para o concurso preparatório, né? E hoje nós vamos trabalhar as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. É um documento nacional muito importante, referência para a educação no Brasil e que cai em quase todos os concursos que tratam da educação infantil e alguns concursos que tratam do ensino fundamental também acabam abordando as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Então vamos lá? Vamos começar. A primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente fala de um documento, seja ele qual for, a gente precisa compreender quais são os conceitos fundamentais que amparam esse documento. Ou seja, o que está por trás desse documento, né? O que está estruturando o documento. Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que a educação infantil ela passa a ser, então, para a gente, a primeira etapa da educação básica. Isso é muito importante, por quê? Porque nós precisamos entender que a educação básica no Brasil, então, passa a ser a partir dos 4 anos, né? Educação infantil é desde o 0, mas a educação obrigatória começa nos 4 anos, tá? Então, a educação infantil, ela é parte da educação básica desde o 0. É realizada em espaços institucionais, essa é uma marca fundamental do documento, ou seja, a mãe crecheira, aquela mãe que cuidava de 5, 6 crianças em casa, não é mais considerado um espaço de educação infantil. Um espaço de educação infantil precisa ser um espaço institucionalizado e que seja regulado e supervisionado por um sistema educacional, né? Por um órgão competente que seja submetido a controle social, né? Ela é do 0 aos 5 anos, ela pode acontecer só em período diurno, não dá para falar em educação infantil fora do período diurno, tá? E a jornada da educação infantil, ela pode acontecer no período integral, que aí é de no mínimo 7 horas, é mínimo de 7, ou seja, para ser considerado integral tem que ter pelo menos 7 horas de atendimento, ou parcial, que é o mínimo de 4, tá bom? Se tiver mais, pode, não pode ter menos, tá bom? E o mantra da educação infantil que todo candidato precisa saber: cuidar e educar indissociável. Educação infantil tem cuidar e educar como indissociáveis, como caminhando juntos o tempo todo. A definição de criança que esse documento está trazendo para a gente, né? Então, nós saímos da ideia da educação infantil assistencialista, pautada nos cuidados, para uma educação infantil que vai considerar a criança como um sujeito histórico e um sujeito de direitos. O tempo todo isso tem que estar na cabeça de vocês quando vocês estiverem fazendo a prova. A criança é um sujeito de direitos, a criança é um sujeito histórico, tá? Por que que a gente precisa estar pensando nisso? Porque o jeito como a gente vai entender a criança dentro dessa educação infantil muda, né? Ela passa a ser uma criança que atua, que vive, que ajuda a decidir, que faz
parte da educação infantil. Não é só uma criança que fica recebendo as coisas prontas do adulto. Então, prestem atenção nisso ao ler as alternativas, tá bom? Então, nós precisamos, quando a gente entende que a criança é um sujeito histórico, é um sujeito de direitos, entender que essa criança, ela vivencia, ela constrói, ela tem uma identidade pessoal e coletiva que vai estar se desenvolvendo dentro do ambiente educacional, tá? E ela vai ser, mais do que nunca, entendida como uma produtora de cultura. Então, ela não está na escola só para assimilar o que já foi produzido pelas pessoas. Ela está lá também para produzir, ou seja, ela é protagonista da educação infantil. Pensando assim, qual vai ser o currículo que as diretrizes curriculares vai esperar, então, que a gente faça lá na educação infantil? Ele vai ser um currículo que vai ter que articular experiências e saberes. Então, vejam, não é um currículo que traz conhecimento pronto e acabado para passar para a criança. Ele é um currículo que vai prever experiência, ou seja, a criança vai fazer, vai experimentar, né? As experiências e os saberes das crianças vão entrar em articulação com o patrimônio cultural que já foi produzido, com o patrimônio artístico, ambiental, científico e tecnológico que a humanidade está produzindo. Então, é um intercâmbio, é uma associação entre o conhecimento da criança e o conhecimento que a humanidade já produziu. Buscando o que, gente? Esse desenvolvimento integral da criança, tá? O tempo todo eu preciso estar de olho nesse desenvolvimento integral da criança. Sem o desenvolvimento integral da criança, a educação infantil não vai funcionar, tá bom? E aí, a proposta pedagógica, então vamos pensar assim. O currículo, ele se materializa lá dentro da escola a partir da proposta pedagógica que a escola e que a instituição, né, vai implementar. Então, essa proposta pedagógica vai materializar o currículo e ela vai ter que ajudar na orientação das ações, né? Usando o projeto político-pedagógico para fazer essa materialização, certo? E aí, ela vai orientar essas ações da escola de modo que a gente pense ações que garantam que o tempo todo a criança está envolvida em situações de aprendizagem e desenvolvimento. Então, a educação infantil, ela tem um objetivo claro de aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Ela passa a ser uma instituição voltada para a aprendizagem e desenvolvimento das crianças. E ela é uma proposta que deve ser desenvolvida sempre num processo coletivo. Por quê? Porque a educação infantil, ela é desenvolvida na articulação entre escola e família. Portanto, essa proposta pedagógica também é construída na articulação entre escola e família. As instituições de educação infantil, né? Toda escola, toda instituição de educação infantil tem que garantir o quê? Tem que garantir que essa criança possa usufruir desses direitos. Lembra lá no começo, quando a gente falou que criança... A definição de criança é que ela é sujeito de direitos? Então, a primeira coisa que a gente precisa garantir na escola é que ela seja um sujeito de direitos. E se ela é um sujeito de direitos, ela tem direitos civis, humanos e sociais, como qualquer indivíduo na sociedade, certo? Outra coisa importante, olha lá o dueto. É o cuidar e o educar, né? Se complementando na ação entre escola e família, né? Outra coisa que a gente precisa garantir,
Convivência. Por quê? Porque as crianças, elas não aprendem sozinhas, elas aprendem e se desenvolvem sempre na interação entre crianças e adultos e entre as próprias crianças. É isso que promove a ampliação do saber e do conhecimento das crianças. Então, a gente precisa garantir que isso está acontecendo. Uma outra garantia importante é a igualdade de oportunidade educacional. O que significa garantir igualdade de oportunidade educacional? Significa que a escola está atenta para garantir que as crianças que têm menos oportunidade fora da escola tenham mais acesso dentro da escola. Então, a escola funciona como uma equalizadora das oportunidades. Vou dar um exemplo para vocês. A criança que tem pouco contato com leitura, com livros, com o universo cultural fora da escola, por conta da sua condição social, tem que ter isso garantido dentro da escola, né? Porque ela não tem isso fora, né? Isso é garantir igualdade de oportunidade educacional. Novas formas de sociabilidade e de subjetividade. O que significa isso? Novas formas de se relacionar, novas formas de interagir com o outro e entender como essa interação pode funcionar, como essa interação pode acontecer entre as crianças e entre as crianças e os adultos. Acesso, né? Aos processos de apropriação, renovação, articulação de conhecimentos e aprendizagens por meio de diferentes linguagens. Então, a diretriz curricular vai o tempo todo falar das diferentes linguagens, né? O que significa as diferentes linguagens? Quando a gente está falando de educação infantil, a gente não está falando de português, de matemática, de história, de geografia. A gente está falando de diferentes linguagens. As linguagens que envolvem a interação da criança com o mundo, né? Então, a linguagem artística, a linguagem científica, a linguagem matemática, né? As diferentes linguagens envolvem a criança na interação dela com o meio. E o tempo todo, a escola tem que estar de olho em proporcionar a interação da criança e o envolvimento dela nas diferentes linguagens. E também, a escola não pode se esquecer que, se a gente está falando de direitos, a gente está falando que essa criança precisa ser protegida, que ela precisa se manter saudável, que ela precisa ter liberdade, confiança, respeito, dignidade. E aí, uma outra coisa muito importante, o direito à brincadeira, né? Porque a psicologia vai mostrar pra gente que é a brincadeira a grande motriz do desenvolvimento das crianças. E aí a gente precisa então garantir o brincar dentro da educação infantil, né? E aí a gente vai garantir também a convivência e a interação da criança com outras crianças. Opa! Quais são os 3 princípios fundamentais da educação infantil? Lembrem-se disso, né? Quais são os 3 princípios fundamentais da educação infantil? Que tem que ter em qualquer proposta pedagógica, né? O princípio ético, o político e o estético, né? Princípio ético é a garantia da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade, né? É a criança compreender que ela vive num coletivo e esse coletivo tem um jeito de se relacionar, um jeito de se organizar e essa organização depende do bom funcionamento da sociedade. E essas diferentes regras de organização do coletivo se pautam numa ética de vivência coletiva e que essa ética de vivência coletiva precisa respeitar as identidades e singularidades que são
individuais e que são próprias de cada povo, de cada característica individual. O segundo princípio são os princípios políticos, que é a garantia de que todos têm direitos e esses direitos garantem a cidadania, né? Nós vivemos num país democrático e o fato de estarmos numa democracia nos garante exercer esses direitos dentro da nossa vida. E os princípios estéticos, que é garantir essa sensibilidade, essa criatividade, essa liberdade de expressão e manifestação ao longo da nossa vida, né? Então, toda criança tem liberdade de se expressar, tem que ter a possibilidade de manter a sua manifestação e ser respeitada na sua manifestação. A educação infantil, pessoal, diferente do ensino fundamental, ela é pautada principalmente na organização do espaço, do tempo e do material. É assim que a gente organiza o funcionamento da educação infantil. O planejamento da educação infantil, ele gira em torno da organização do espaço, do tempo e do material, né? E aí, toda a instituição de educação infantil, de acordo com as diretrizes nacionais, precisam garantir nessa organização dos materiais, dos espaços e dos tempos, elas precisam garantir alguns aspectos fundamentais. O primeiro deles é a tal da integralidade da educação. O que é essa integralidade? É garantir o cuidado e a educação como algo inseparável, né? A segunda coisa é a indivisibilidade das dimensões expressivo-motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética, sociocultural da criança. E aqui, pessoal, tem que lembrar que são todas elas juntas: expressivo-motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural. Se lá no concurso faltar algum deles, não está completa a alternativa. Participação, diálogo e escuta cotidiana das famílias, respeitando e valorizando as suas formas de organização. A educação infantil não deve ditar para as famílias o seu jeito de ser. Estabelecer sempre uma relação afetiva com a comunidade local, né? Garantindo uma gestão democrática, considerando essa comunidade e os seus saberes, o reconhecimento das especificidades etárias, lembrando das singularidades individuais, mas promovendo interação entre as crianças da mesma idade e de idades diferentes, né? Nós saímos aqui da ideia de que educação infantil as crianças precisam estar o tempo todo separadas por idades. O deslocamento, né, e o movimento das crianças entre espaço interno e externo. Percebam, pessoal, que nós estamos pensando naquela ideia da educação infantil como criança produtora de cultura, protagonista do conhecimento, que experimenta o conhecimento. Então, ela tem liberdade de circulação nos espaços, né? Ela tem que ter acessibilidade aos brinquedos, aos objetos, aos espaços, né? E a gente precisa garantir isso também para as crianças público-alvo da educação especial, que são as crianças com deficiência, transtorno global do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação, né? A apropriação das crianças da contribuição histórico-cultural. E aí, aqui na educação infantil, para o concurso é bom lembrar que na educação infantil nós estamos falando de povos indígenas, de afrodescendentes, de asiáticos, europeus e de outros países da América, tá bom? São todos eles que precisam aparecer. O reconhecimento, valorização e respeito à história, né, da cultura
africana, afro-brasileira, né? E o combate ao racismo e à discriminação, que são legislações que também existem legislações específicas para isso. A proteção da dignidade da pessoa humana e a proteção contra qualquer forma de violência. E aí, lembrando que qualquer forma de violência, nós estamos falando de violência física ou simbólica, né? Então, nós precisamos tomar cuidado que dentro da instituição de educação infantil, a gente tem essa obrigação de proteger essa criança contra a violência simbólica e física, tanto dentro da instituição quanto fora dela, ou seja, se essa violência estiver vindo da família. Quando a gente fala de educação infantil, a gente também precisa pensar nos povos indígenas, né? A educação dos povos indígenas, pessoal, ela tem todos os direitos previstos, todas as garantias previstas da educação infantil das outras crianças, mas também tem que ter uma relação viva com o conhecimento e com o mundo do povo indígena a que ela se refere. Ela tem que garantir a identidade étnica desse povo, a sua língua materna, né? Ela tem que ser vinculada à educação tradicional daquele povo, né? Tem que ter o calendário adequado, os agrupamentos e a sua organização no tempo também adequada àquele povo, tá? Olá, seja bem-vindo aqui a Unicursos Campinas. Você acaba de assistir a uma aula ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no curso preparatório para a Prefeitura de Americana para o cargo de Professor de Educação Básica 1, Educação Infantil. E eu quero aproveitar e passar para você quais são as vantagens do nosso curso preparatório. Ó, se você assistiu o vídeo até aqui, é porque você gostou, não foi? Então continua para conhecer as vantagens do nosso curso preparatório. Olha só, galera, deixa eu passar aqui as informações para vocês. Seguinte, a partir do momento que você adquiriu o curso preparatório, você vai receber no seu e-mail os dados de acesso, tá bom? Acesso imediato, login e senha, para você já começar a navegar na plataforma do EAD Unicursos Campinas, tá bom? Você vai ter acesso ilimitado, ou seja, poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser. E vai ter teoria e questões comentadas no curso. Aliás, centenas de questões comentadas. Claro, material em PDF também. Para você adquirir o curso preparatório, você vai fazer o seguinte, abaixo do vídeo, na barra de descrição, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado à página do curso, onde você encontrará todas as informações, até mesmo mais aulas demonstrativas aí, tá bom? Aí vai ter um botãozinho amarelo, você vai clicar nesse botão amarelo e vai preencher seus dados, escolher a forma de pagamento. Inclusive, pessoal, informação importante, hein? Nós estamos com valor de lançamento. Eu não sei até quando a gente vai conseguir segurar esse valor. De R$ 697, que seria o valor normal do curso, por apenas R$ 347, e esse valor você pode parcelar no cartão de crédito em até 12 vezes. Fica 12 parcelas de R$ 34,65, certo? Então você pode pagar à vista ou parcelado. Parcelado tem uns jurinhos aí, mas pouca coisa, que vai valer a pena você adquirir dessa forma também, caso assim seja o seu desejo, tá bom? Beleza? Então faz o seguinte, ó, clica no link, já faz a sua matrícula e já começa a estudar. Caso você tenha alguma dúvida, entre em contato conosco pelo WhatsApp Central de Atendimento 1999792-2427. Estaremos aqui à sua disposição para sanar todas as suas dúvidas, tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Um grande abraço e a gente se vê, claro, dentro da plataforma. Ó, clica no link e já faz a matrícula.